Boa tarde a todos. Com grande alegria, reunimos-nos em nome de Jesus, dos benfeitores espirituais, pedindo ao Mestre Jesus que neste entardecer sejamos plenos de bênçãos e assistidos pelos benfeitores espirituais. Também sensibilizado, agradeço o convite para algumas palavras a respeito do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tornando assim o nosso coração mais terno, mais amoroso, para que possamos servir o Cristo onde Deus nos colocar. Agradeço muito esta oportunidade e peço aos irmãos que, pensando em Jesus, tragamos-o ao nosso pensamento e possamos senti-lo numa extensão do nosso pensamento, abraçando-nos para sentir estas vibrações de grande amor que Ele tem por cada um de nós. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos, temos uma mensagem do Espírito Simeão que fala a respeito dos cristãos e as suas obras. Ali podemos constatar que cada um de nós deve fazer algo por nós mesmos e pelos nossos semelhantes. Já conhecemos a doutrina, conhecemos os ensinamentos do Cristo, já o temos em nossa consciência, mas isso ainda é pouco. É preciso ir à obra. Isto é, levantar os caídos, assistir aos doentes, consolar os aflitos, esclarecer os que estão em perturbação. Não nos faltam oportunidades para estas obras. Nos faltam muitas vezes a disposição para isto. Porque Jesus, sabendo das nossas possibilidades, Ele carreia para junto de nós essas oportunidades. Mas muitas vezes estamos distraídos e, portanto, não prestamos atenção nesse chamado singelo e muito simples, quando as criaturas vêm até nós, solicitando-nos uma compreensão, talvez um pedido de perdão, talvez desejando um agradecimento àquilo que possamos ter feito ou que representamos, não importa. E muitas vezes nós não valorizamos estes momentos tão sublimes. Então o convite é para que nós não venhamos a ficar distraídos com as coisas do mundo. Elas são importantes, são necessárias, mas é preciso também que nós outros busquemos, dentro dessa possibilidade, incluir melhor atenção aos que estão conosco. Conta uma história que, estando Jesus em uma margem do lago Genezaré, Pedro, estando na outra, cuidando de outros afazeres, atrasou-se um pouco, porque Jesus já estava com a multidão à sua volta. Pedro tomou o seu barco e remou, aportou onde estava o Cristo, e aquela multidão a aglomerar-se, observou que Jesus estava olhando para o chão e não entendia, porque não estava ainda vendo o objeto a que Jesus devotava a sua atenção. Chegou-se e, junto ao Mestre, identificou deitado um jovem, um adolescente,
sem movimentos nos membros superiores e nem nos membros inferiores. Raquítico. Pedro ficou a olhar aquele quadro triste, a mãe suplicando ao mestre que o ajudasse com aquele seu filho. E acostumado Pedro a cumprir as determinações do Cristo, seguindo os seus ensinamentos, Pedro olha para o mestre sem ainda saber o que fazer. O mestre, então, como todo bom mestre, dirige-se ao seu discípulo e diz: Pedro, tome esse menino em teus braços. Pedro ficou expectante. O que faria? O que Jesus queria? O que ele pretendia ao Pedro tomá-lo em seus braços? Mas Pedro, comprometido com a mensagem, comprometido com Jesus e comprometido com a sua própria consciência, abraçou aquela criatura, estreitou-a contra o seu peito. E o mestre disse: ame, transfira o teu amor a esse menino. Pedro, acostumado a escutar a Jesus e a fazer o que Jesus mandava, assim o fez e sentia que de si partia em transfusão para aquele corpo uma vibração que ele ainda não havia sentido. Aquela criança deixou de se ficar apática, começou a estremecer levemente. E nesse momento, Jesus disse: estreite-o mais. Ele necessita de mais ainda, Pedro. Dê um pouco mais. E assim Pedro fez. Agora o menino já estava calmo, a mãe também estava mais calma, mas ainda não mexia as pernas nem os braços. Com esta segunda observação de Jesus, Pedro notou que havia um leve movimento nos braços do menino. Então, animado por esse movimento, ele dá um pouco mais de si, desejando ardentemente a recuperação daquela criatura. Um frêmito percorreu aquele corpo esquálido. Houve movimento nas pernas. E Pedro ali, extasiado com aquilo que estava em seus braços e aqueles movimentos, sentia-se extremamente feliz. Porque a felicidade que o outro sentia era a felicidade que ele estava sentindo. Jesus se volta a Pedro novamente. Pedro, faça esse menino andar. Pedro ficou temeroso. O mesmo temor que ele sentiu
quando estando sobre as águas e uma marola tocou os seus tornozelos, sentiu medo e afundou. Pedro não acreditava no potencial porque não o praticava. Mas sob esse influxo amoroso de Jesus, Pedro coloca a criatura no chão, segura pelos seus braços, apoiando-a, e animou-se a trazer àquela criança os movimentos. Jesus insiste novamente: faça-o andar, Pedro. Pedro, então, apoiando aquele menino, inicialmente arrastando os pés, apoiado pelos braços, segurando-se, porque Pedro sentia que as mãos daquele menino já havia um pouco de força, apertando as suas. Continuou mais alguns passos, até que o menino, trôpego, já equilibrando-se bem melhor, deu mais alguns passos e, por fim, teve os seus movimentos restabelecidos. Isso tudo para dizer que o cristão sem obras não pode se dizer verdadeiramente cristão. É preciso o trabalho, é preciso a ação. E essa ação nós encontramos em todos os setores de nossas relações humanas. Do lar às relações sociais. Em todos esses recantos da sociedade humana, encontramos grandes momentos para as nossas obras. No lar vamos encontrar ali o apoio uns dos outros para sinalizar se estamos no bom caminho, ou para sinalizar retomadas de rumo. No lar vamos encontrar o incentivo para o aperfeiçoamento moral. Vamos encontrar também ali a solidariedade, o desenvolvimento da paciência, da tolerância. Vamos encontrar nesse lar a resignação, os desafios. Quantas vezes temos nos lares criaturas semelhantes àquele filho daquela mãe em desespero, totalmente dependente dos seus cuidadores ou dos seus pais. Vamos encontrar esse laboratório muito particular para aprendermos a perdoar, para desenvolver a humildade, para termos um motivo para mantermos-nos com o objetivo bem delineado a ser construído por cada um de nós, em conjunto com os demais. Então vamos encontrar nesse lar o momento ideal para a nossa obra. Se não mais pudermos fazer além do lar, já estamos fazendo bastante. Se tivermos oportunidade de fazer no núcleo, onde nos encontramos para o trabalho ou para as relações sociais, façamos-o também. Assim como Pedro,
tendo a oportunidade recebida por Jesus de restabelecer os movimentos daquela criatura, nós também muitas vezes estamos como aquele menino, com os nossos membros atrofiados pela falta do trabalho, da dedicação ao bem. Muitas vezes temos os nossos membros paralisados pelo medo de fazer uma mudança na conquista de objetivos morais mais elevados ou de posicionamento cristão, reafirmando testemunhalmente a nossa condição de seguidores do Cristo. Temos muitas oportunidades. Basta que não nos distraiamos nessa nossa caminhada, que é curta no mundo dos vivos na carne. Mas é importantíssima, fundamental mesmo, para que tenhamos, assim, as melhores condições de voltarmos ao mundo dos espíritos melhorados, depurados, se possível, de alguma de nossas imperfeições. Aqui estamos, nessa busca do aprendizado, mas também na busca da autoconfiança, para sairmos daqui e observarmos naqueles que estão caminhando ao nosso lado, quantos necessitam de uma ajuda. Muitas vezes não há uma necessidade de um contato físico, mas podemos nos valer do instrumento da oração ou do diálogo fraterno, a fim de que a criatura se reanime. Podemos nos utilizar de um simples desejo de bênçãos àquela criatura. Temos muitas oportunidades. É necessário que tenhamos um pouco dessa consciência, para que não fiquemos dia após dia nas repetições que nos levam muitas vezes a perdermos a vontade, a coragem, perder o elan, a fim de que mantenhamos-nos ativos. Vivemos dias difíceis, como difíceis são todos os dias. Mas eles são apropriados para a nossa evolução. E é preciso que nós, à luz do Evangelho de Jesus, de seus ensinamentos, possamos extrair aquelas lições para aplicá-las no dia de hoje, na situação em que nos encontramos, a fim de que não venhamos a nos corromper, mantenhando-nos em alinhamento com o Evangelho do Mestre Jesus. Há muito o que fazer. Desejar o bem ao outro, mesmo que ele não deseje o nosso bem. Perdoar, mesmo que o outro não entenda que tenha nos ofendido. Saber olhar para dentro de nós, identificar essa ou aquela imperfeição e manter uma vigilância constante sobre ela, transformando-a pouco a pouco em uma virtude. Nesse particular, todos nós, seguindo a mensagem de Jesus,
teremos grandes momentos, assim como Pedro encontrou o seu grande momento naquela história. Todos nós podemos também encontrar esse momento. E Ele está ao nosso lado, caminhando ao nosso lado. Não há uma ocasião especial. Não esperemos essa ocasião. Descobramos-a sempre que possível. Trabalhe com afinco. Dê o teu melhor. Faça mais. Seja excelente. Não peças nada em troca. Cumpras com o teu dever. Vamos encontrar no Evangelho que toda vez que nos agradecem um gesto de boa vontade ou de trabalho, já recebemos aqui e não podemos requerer no mundo dos espíritos o reconhecimento pelo aquilo que já tenhamos feito e sido agradecidos. Assim façamos, de forma a engrandecer a nós e ao nosso irmão. Eu não sei quantos horários ou quantos minutos nós temos ainda aí. Ótimo. Nesse particular, temos então a grande satisfação de servir Jesus, onde quer que estejamos. Mesmo nas difíceis situações em que nós possamos vivenciar, não esqueçamos que Jesus está conosco. Assim como ele estava ali ao lado do Pedro, sugerindo ao Pedro o que fazer, ele deixou para nós a doutrina espírita, para que ela permaneça conosco o tempo todo. E na dúvida, consultemos a doutrina. E aí vamos então apreender o ensinamento, colocando-o em prática. E se mesmo assim a doutrina espírita não for o suficiente, busquemos nas horas de repouso, quando temos a possibilidade de desdobrar, de emancipar o perispírito, entrar em relação mais íntima com o mundo dos espíritos e receber deles a orientação, a inspiração, a fim de que coloquemos em prática o nosso projeto. O projeto pode ser viver com alegria amanhã, mesmo estando ao lado da dor hoje. O nosso projeto pode ser viver em harmonia amanhã, embora hoje estejamos no caos. O projeto pode ser paz amanhã, embora hoje estejamos em guerra. O projeto pode ser abençoar alguém, enquanto hoje estão nos amaldiçoando. Nesse particular, então, cada um de nós pode colocar em prática os ensinamentos de Jesus e produzir bons frutos, para que sejamos, então, reconhecidos pela obra que estamos fazendo. E a principal obra para cada um de nós é nós mesmos, em nos aprimorar, em nos melhorar, em evoluir, em caminhar na direção da plenitude, observando os ensinamentos de Jesus. Somente assim nós teremos e seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos.
E ao sair daqui, levemos todos as bênçãos de Jesus, o amparo dos benfeitores espirituais e dos protetores, amigos, trabalhadores da Cruzada dos Militares Espíritas, Núcleo de Porto Alegre. Muito obrigado.